nós sabemos que existem 7 centros planetários principais. Existem outros núcleos de atividade da hierarquia além dos 7 centros planetários. Mas, no que diz respeito à nossa atividade humana sobre a Terra, esses 7 centros representam a totalidade do plano evolutivo. Então, a nossa parcela, a nossa participação no plano evolutivo vai ser reconhecida ou vai ser encontrada em contato com um dos 7 centros planetários. Cada centro planetário representa uma parte desse plano evolutivo. Assim como um arco-íris tem 7 cores, e cada cor tem uma qualidade específica, cada centro planetário tem esta qualidade específica dentro da totalidade do plano. Então, num certo nível, esses 7 centros trabalham em conjunto. São os órgãos, são os núcleos, são a estrutura energética da consciência planetária, com todos os reinos. Então, tudo que diz respeito à evolução dos reinos, dos minerais, dos vegetais, animais, humanos, os devas, os anjos, toda a consciência elemental está incluída de uma ou outra maneira em um dos 7 centros. E a totalidade da evolução, como plano evolutivo, está representada pelo conjunto desses 7 centros. Do ponto de vista da humanidade, nós temos um aprendizado a fazer, que é estabelecer um relacionamento correto com a hierarquia, ou seja, estabelecer um relacionamento correto com os centros planetários, e deste relacionamento nós encontrarmos a nossa posição, o nosso lugar. Um centro planetário é algo profundo na consciência do planeta. Pode se projetar numa civilização intraterrena, por exemplo, mas o centro planetário é mais do que aquela civilização. Pode projetar-se numa base suprafísica, pode projetar-se num retiro intraterreno, pode projetar-se e estar em relação com uma base extraterrestre suprafísica, pode projetar-se num centro espiritual na superfície da Terra, pode projetar-se na atividade evolutiva de um grupo, se aquele grupo constrói uma aura realmente unida, estável, que possa funcionar como espelho do centro planetário, e pode projetar-se na atividade de um indivíduo. Se esse indivíduo, na sua aura, tem essa substância, essa qualidade, por meio da qual o centro planetário se exprime e irradia. Então, o centro planetário é algo muito amplo, é mais do que as suas manifestações. Micitlán, que é o centro regente do planeta, juntamente com Herques e Aurora, formam um triângulo energético, uma tríade de energias, que nós conhecemos como centros maiores. Então, esta conjuntura de Micitlán, Herques e Aurora diz respeito a um certo processo dentro da hierarquia de energias do planeta. E os 7 centros juntos formam a totalidade da evolução, do desenvolvimento do plano evolutivo. Como nós sabemos, o plano evolutivo vai sempre sendo atualizado, porque conta, de uma certa maneira, com a participação e com a resposta dos reinos sobre a Terra. Então, se nós vermos a resposta do reino vegetal ou a resposta do reino mineral, pode ser que seja diferente da resposta do reino animal.
certamente é bem diferente da resposta do reino humano. Basta ver quantas flores que o reino vegetal produziu, quanta harmonia, e como nós ainda estamos precisando aprender a nos desabrochar e poder revelar aquilo que somos na realidade. Mirna já ocupa um papel especial dentro dos 7 centros, na medida em que é um prolongamento de Mistitlã, que é o centro regente. Então, de um certo ponto de vista, é como se Mirna já fosse uma derivação de Mistitlã. E, desse nível de trabalho, Mirna já se torna a sede de operações da hierarquia planetária. Então, não é casual que Mirna já seja, hoje, essa sede de operações. É porque, na sua linhagem, digamos assim, guarda esta relação com Mistitlã, que é o centro regente. Então, na medida que nós vamos reconhecendo a existência desses centros, nós temos que, individualmente e como grupo, irmos aprofundando nessa pesquisa de descobrirmos qual é a nossa relação verdadeira com eles. É mais do que ler um livro. É mais do que conversarmos sobre a existência desses centros. É mais do que mantralizarmos o nome desses centros. É mais do que isso. E agora que se passaram tantos anos, que os centros se revelaram pela primeira vez, que nós tomamos notícia pela primeira vez da existência desses centros, temos que estar num ponto mais adiante. Então, qual será a nossa tarefa? Não a minha tarefa individual, que muitas pessoas se perguntam, qual é a minha tarefa? E, às vezes, as situações estão gritando em torno dela e ela nem percebe, porque ela está tão concentrada naquela pergunta, tão concentrada em si mesma, tão concentrada nessa questão de saber qual é a sua tarefa. Então, aí é o primeiro ponto que teríamos que aprofundar hoje. Não tem a minha tarefa. Existe a tarefa, que é a tarefa do plano. E nós somos chamados para a tarefa. E o nosso ser, num certo nível, responde a isso. No nível humano, o nosso ser vai ter o trabalho hercúleo de nos pegar pelo cabelo e de nos colocar diante da tarefa e de fazer com que a gente persista na execução, no desenvolvimento disso. Ninguém é insubstituível, mas cada um de nós, neste momento exato, tem uma posição nesse plano. Como o plano evolutivo é vivo, é dinâmico, ele se atualiza, ele se reorganiza, como aquele aparelho, aquele caleidoscópio, não é assim que se chama? Que nós olhamos contra a luz e as pedrinhas vão mudando de posição, vão formando desenhos diferentes. Cada decisão que nós tomamos determina um circuito diferente. Então, nós estamos em relação com uma tarefa. E estamos sendo chamados para aprofundar esta relação. Sairmos do âmbito pessoal e entrarmos no âmbito do plano evolutivo, que não é pessoal. E aí, se nós tomamos uma decisão num certo grau, uma porta se abre, se reorganiza o plano. Se essa porta não se abre, as hierarquias vão usar ao máximo das possibilidades e vão reconfigurar o plano. Então, o plano evolutivo está sempre se reconfigurando. Existem princípios, porque o plano evolutivo existe para manifestar o propósito. Esse sim é cósmico. Transcende os centros planetários, transcende a órbita da Terra,
transcende esse sol, é cósmico, o propósito é cósmico. O plano evolutivo existe para manifestar esse propósito, e é dinâmico, e cada um de nós tem a ver com isso. Todos os reinos têm a ver com isso. Só que os reinos não têm livre-arbítrio. Então, a relação dos reinos com o plano evolutivo é diferente da nossa relação humana com o plano evolutivo, porque nós temos livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é respeitado com um cuidado que, se nós soubéssemos, nós ficaríamos muito sensibilizados. Porque a hierarquia, que são os nossos irmãos mais velhos, não? Que nos instruem, nos acompanham, mas não interferem. A hierarquia não interfere. Por quê? A experiência da vida sobre a Terra conta com o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é sagrado. E com esse livre-arbítrio, nós temos que aderir ao plano, ou não aderir. Figueira é uma expressão de Mirna Jade. E Mirna Jade é a sede de operações da hierarquia. Então, a figueira no plano físico tem algum papel na superfície da Terra a cumprir. Casa Redenção e atividade em Aurora é expressão do Centro Aurora. Então, já está acontecendo. Então, já conhecemos Figueira, temos uma tarefa com Figueira. Casa Redenção está surgindo, temos uma tarefa com Casa Redenção. E é do plano evolutivo que surja na superfície da Terra algo em Erques, algo em Iberá, algo em Lis, algo que exprima no Terra. Então, isso é do plano que aconteça. Só que nós, humanos, não cuidamos dessas coisas. Nós cuidamos de outras coisas que nós consideramos mais importantes, que é o nosso processo. E aí esquecemos do plano evolutivo. Então, Mirna Jade está irradiando, impulsionando, não? Isto que é a figueira interna e que se exprime como a figueira externa. A Aurora está impulsionando o Centro Aurora e os outros centros estão já aguardando resposta nossa, da humanidade. O que vai acontecer em Figueira ou o que vai acontecer em Aurora, na Casa Redenção, depende de nós, porque o plano evolutivo conta com a nossa resposta. Se nós respondemos 10%, vai acontecer algo proporcional a esses 10%, porque a hierarquia chama, inspira, convoca, anuncia, materializa, mas não impõe. Não impõe. Nós impomos coisas. Nós impomos coisas até para a hierarquia. Nós somos tão presunçosos que nós dizemos para Deus o que Ele deve fazer. Então, o que vai acontecer em Figueira, o que vai acontecer em Aurora, em Erques, em Lis, em Iberá, em Ibês, depende também da nossa resposta. E o que esses centros esperam? Esses centros não estão cuidando do que existe sobre a Terra, porque o que existe sobre a Terra é como um paciente terminal que já desencarnou e que está ali cheio de tubos, funcionando artificialmente. A hierarquia cuida da nova vida sobre a Terra. O reino dévico cuida da nova vida sobre a Terra. Os elementais são convocados para construir as novas formas, a nova vida, os novos padrões. E nós, humanos, somos chamados a viver os novos padrões. Quantos responderão? Novos padrões não é nada do que nós imaginamos.
Porque se nós imaginamos, é algo que estamos baseando na nossa experiência. Novos padrões é algo que nós nos abrimos para perceber. E certamente vamos ter em nós elementos que, pela lei da analogia, nós vamos encontrar pontos de relação com esses novos padrões, porque é um fio só que une todas as contas desse colar. Então, existe uma conta depois da outra, não? Neste colar, que é o plano evolutivo, vem uma etapa depois de outra, mas é um fio só. Então, existem leis que são eternas. São leis universais, cósmicas, mas a cada etapa essas leis vão tomando uma certa forma, uma certa configuração. Então, o que será que deve acontecer em Figueira? O que será que deve acontecer na Casa Redenção? O que deve acontecer em Aurora? E depois em Erques, em Iberá, em Lis, em Ibês, em Anutéia? O que será? Então, temos que nos colocar. Uma coisa nós sabemos, que a vida futura se pauta em algo que nós nos aproximamos dentro do que é a lei monástica. E nós podemos nos aproximar da lei monástica vivendo uma vida monástica como um monge, não, porque precisa deste símbolo encarnado no plano físico, porque a lei monástica é o grau de sintonia que mais se aproxima dos padrões da raça futura. Porque nos nossos padrões, nós cuidamos de tudo menos daquilo que devíamos cuidar. Esse é o padrão da nossa civilização. Está aí, basta olharmos em torno à situação do planeta. A lei monástica significa que o indivíduo, com toda a sua imperfeição, porque somos imperfeitos, não estamos numa escola, estamos aprendendo. O indivíduo, na lei monástica, está totalmente dedicado à lei evolutiva, a Deus, ou à verdade. Então, esse indivíduo se consagra, ele não tem mais nada de si para resolver. Com tudo aquilo que ele tem para resolver, ele não tem mais nada para resolver. Em que sentido? Isso não é o foco da atenção. O foco da atenção é uma dedicação integral, é uma consagração da sua vida, onde estiver, acordado, dormindo, onde estiver, uma consagração integral da sua vida a essa lei cósmica, universal, esta lei evolutiva, a Deus, ou a este amor que é o que temos que conhecer. Então, cada um de nós tem perguntas a fazer para si mesmo, porque neste momento, e este é outro ponto que temos que lembrar agora nessa reunião, neste momento nós estamos sendo avaliados no nosso aprendizado nos últimos 7 anos. Quantas vezes fomos relapsos, quantas vezes deixamos de fazer o que devíamos? Não, estamos sendo avaliados. Como? A hierarquia entra em contato com a nossa essência e ali estão todos os registros. E desta avaliação vem, inclusive, a configuração do plano evolutivo nesta etapa. Então vejam como as nossas decisões são importantes. As nossas decisões não são nossas. Um outro ponto que temos que lembrar é que as hierarquias representam tarefas, setores do plano evolutivo. Então, quando nós, num mantra ou numa sintonia, estabelecemos uma relação com uma hierarquia, como seja Samana, Cristo, Samana, ou Maindra, ou Antuak, Mishuk, Visnuk, Amar, nós estamos estabelecendo uma relação com um setor do plano evolutivo, com uma tarefa, não é nada pessoal. Existe um ser
que representa esta tarefa. Mas um membro da hierarquia, ele é a tarefa. É diferente de nós aqui embaixo, que pensamos que nós temos uma tarefa nossa. Não temos. Nós somos chamados a viver aquilo. A hierarquia já vive, já é. Uma hierarquia é a tarefa. Aquilo é a essência dela irradiando. Então, quando nós falamos Antuak, que é a regência de Mir Najad, não é uma pessoa que nós estamos chamando. Apesar de existir um ser que represente, que canalize essa energia num certo nível. Nós estamos entrando em contato com um setor do plano evolutivo e estamos procurando ativar a nossa relação com esse departamento da hierarquia. Então não tem nada de pessoal aqui. Pronunciar Antuak significa nós ativarmos aquela vibração, aquele setor do plano evolutivo, aquilo que vai ser o impulso para materializar na Terra o que tem que materializar. Então, no caso de Antuak, é uma energia de 7º raio muito potente. E isto vale para todas as hierarquias. Outro ponto importante, antes de nós nos colocarmos a emitir para o espaço, não, essas ondas sonoras que são os mantras, é nós sabermos que o plano evolutivo conta com servidores, não com turistas. Plano evolutivo conta com servidores, porque começa a atividade em Mir Najad, atividade em Aurora, atividade em Lis, atividade em Berá. Pronto. Já tem as pessoas que querem viajar de um centro para outro, gastam dinheiro com passagem, gastam dinheiro com lembranças que trazem para os amigos, se expõem a uma série de correntes de forças que hoje estão cruzando fortemente no campo psíquico do planeta, deixam de cumprir o que tinham que cumprir, deixam de colocar a própria energia, o próprio tempo, o próprio esforço, e faz isso num turismo espiritual, com toda boa intenção. Não quer dizer que não exista boa intenção. O que nós estamos querendo lembrar, porque estamos aproveitando para responder algumas perguntas enquanto estamos recordando esses pontos, é que a hierarquia conta conosco para que nós sejamos um prolongamento da hierarquia, um prolongamento dos centros planetários, não essas moscas de confeitaria que ficam voando de um lugar para outro. Então, servidor reconhece qual é a tarefa e coloca a sua energia na tarefa do plano, para o bem do planeta, da vida planetária. Então, aquelas pessoas que têm planos de viajar de um lado para o outro, se revisem, de repente, pode ser essa a tarefa, mas contamos nos dedos os indivíduos que têm essa tarefa. Temos que reconhecer onde devemos estar, fazendo o quê e como. É simples. E todo esse dinheiro, todo esse tempo, toda essa energia que colocaríamos nesse turismo espiritual, vamos colocar na materialização da tarefa. Estou respondendo uma pergunta. Então, o que é um servidor? Boa pergunta, não? Temos que pesquisar. Primeiro, com sinceridade, com aspiração, e temos que persistir nesta pesquisa. Porque nós temos uma resposta agora. Se colocamos em prática aquilo, em seguida já percebemos outra coisa. E aquilo que estávamos achando o máximo, porque isso acontece, não? Nós realizamos uma tarefa e ficamos orgulhosos. Como fizemos bem aquela tarefa. Cuidado. Então, já compreendemos outra coisa. Já vemos que não somos exatamente aquilo que pensávamos. Então, vamos nos
reencontrando, vamos nos redimensionando dentro da tarefa. Tem um aprendizado aí. E o contato com a hierarquia não é para que a hierarquia nos ajude a realizar os nossos planos, nem a nossa tarefa. Porque tem pessoas que dizem, eu tenho uma tarefa, e aí ficam esperando que a hierarquia venha ajudá-la. É o contrário. Quando nós percebemos a tarefa, nós vamos colaborar com as hierarquias. Percebe? É uma diferença sutil. As pessoas fazem um plano, compram casa, mudam de cidade, compram chácara e ficam pedindo para as hierarquias ajudarem a resolver os problemas. Como que vai pagar os débitos, como que vai fazer com a família. A tarefa da hierarquia é o plano evolutivo. Então, nós dizermos que na minha casa é figueira, ou que na minha casa é aurora, não sei se é. Por quê? O centro planetário se projeta num determinado ponto. É possível. Mas a minha casa vai ser figueira se ali Mirna Jade estiver ancorado ali, se tiver um espelho ativo de Mirna Jade ali. Senão, posso fazer todos os ritmos de figueira, acordar às 3 horas, fazer mantra. Não é figueira, é a minha casa. Então, quando eu faço uma mudança, segundo os meus planos, eu estou seguindo os meus planos. Quando eu chego para Deus e pergunto, qual é a minha tarefa? Estou disponível. Seja o que for, eu cumpro. Aí sim, eu tenho mais chance de perceber qual é a tarefa do plano. Onde que Deus quer que eu esteja. Não tem nada com plano humano. Olha, as pessoas dizem, eu vou me aposentar e quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Isso é plano humano. A pessoa acredita mais no seguro de saúde, não sei como chama aquelas coisas de aposentadoria, do que na fonte. A pessoa não está contando com Deus, com a fonte, com o Criador. Está contando com o plano de saúde, está dentro da lei humana. Isto é lei humana. Então, é muito bom que depois que aposente, faça alguma coisa positiva. É melhor do que fazer algo negativo. Mas plano evolutivo conta conosco agora, onde estivermos. E se assumirmos, vamos saber o passo que temos que dar. É outra coisa. Quando há 2000 anos, esta energia, que é o cerne do plano evolutivo, que é essa energia crística, essa energia é o cerne dessa árvore, nos convocava, nós dizíamos, agora não, tenho coisa mais importante para fazer. Passaram 2000 anos e continuamos fazendo do mesmo jeito. Então, temos que despertar. Podemos continuar assim. As hierarquias respeitam e nos amam profundamente. Mas isto não é o plano evolutivo. É esse o ponto. Plano evolutivo, nós ficamos em silêncio, nos colocamos diante da hierarquia, nus, sem roupa nenhuma, despojados, dispostos, e dizemos, estamos prontos. Me mostre que eu aceito. E aí, vamos começar a perceber. Um outro ponto que é importante para nós amadurecermos nesse processo é que quando nós mantralizamos o nome de um centro planetário, ou o nome de uma hierarquia, nós não estamos exatamente ativando aquele centro, porque nós não damos ordem para o centro planetário. É o contrário, nós temos que obedecer ao centro planetário. Em que sentido? No sentido de, do centro planetário, nós reconhecermos a nossa tarefa e cumprirmos. Então, é um trabalho de obediência. Então, eu não vou dizer para Mirna Jade que tem que ativar os espelhos agora. Quando eu mantralizo Mirna Jade, Aurora, nós estamos ativando a nossa relação, o nosso relacionamento com esse centro.
São as hierarquias que nos contatam, não somos nós que contatamos a hierarquia. Então, quando nós mantralizamos o nome de um centro, nós estamos ativando em nós e no éter planetário a condição propícia para que esse centro planetário se projete, irradie. Nós estamos nos abrindo para isso. Mas ordem para os centros planetários nós não damos, não vamos nos iludir. Está claro? Os centros planetários representam a hierarquia dentro do campo do planeta. Uma atividade importantíssima do plano evolutivo e dos centros planetários hoje é a cura, porque o planeta Terra necessita de uma cura profunda, e nós também. Cada centro planetário exprime um aspecto da cura, tem uma ferramenta para a cura, e se complementam. Então, é importante nós irmos reconhecendo estas nuances dos centros, porque quando nós trabalhamos com os mantras, nós devemos fazer um trabalho cada vez mais consciente. Em que sentido? Cada vez mais presente. Então, eu não vou entoar Erques, Mistitlan, Aurora, Mirnajá, como se fosse tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Cada som tem uma certa qualidade, cada som é uma chave de sintonia. E esta chave de sintonia pode abrir uma conexão com aquele centro planetário, se o centro planetário reconhecer que é o momento e a maneira. Então, não é a mesma coisa nós entoarmos Mirnajad e entoarmos Aurora ou Lis. Não é a mesma colocação, não é a mesma intenção. Então, nós temos que começar a nos dispor a perceber essas diferenças, a nos dispor a, quando nós estamos sós, que é uma raridade, não, nós estarmos sós, e nós temos que aprender a estar sós, mesmo quando estamos na companhia de outros, sós diante do infinito, sós diante de Deus, diante da hierarquia. Então, quando nós estamos sós, nós temos que aprender a ouvir, a sentir, a perceber essas qualidades. Porque, nesses tempos que temos pela frente, nós temos que criar as condições para que um relacionamento estável com os centros planetários possa acontecer. Isto é o momento agora, de 8 de agosto para cá. Então, até 8 de agosto, neste último setênio, houve uma abertura, uma ampla rede, para que nós tivéssemos o máximo de oportunidades. Agora, o nosso aprendizado está sendo avaliado e a hierarquia, os centros planetários estão ajustando o foco. Então, aquilo que era amplo começa a encontrar um foco. E este foco se projeta no trabalho, na área dos centros planetários, na área física, que tem uma relação com os centros planetários. Então, portanto, em Figueira, em Aurora, na área de Erques, na área de todos os centros planetários, começa a haver uma focalização da hierarquia, ou seja, como nós pegarmos um slide e colocarmos aquele slide no foco. As coisas têm que ficar mais nítidas, mais claras, mais definidas. E uma focalização na atividade grupal dos grupos de serviço. E uma focalização na atividade individual. Por quê? Porque é necessário criar uma ponte estável entre aquele núcleo, que pode ser a aura individual, a aura do grupo, ou a área física que tem relação com o centro planetário. Estas áreas, essas auras, têm que encontrar a sua ponte, o seu fio com o centro planetário e aprofundar isso.
Porque, pelos tempos que estão pela frente, é necessário que certos canais estejam consolidados e que uma certa vibração esteja estabelecida. E nós não afinamos a vibração na mistura. Na mistura nós temos uma mistura de vibrações. Nós vamos afinar, vamos ajustar o foco, as coisas têm que estar mais definidas, mais claras, em todos os níveis. Então, temos que revisar as nossas prioridades, a nossa colocação, a nossa tarefa. E, diante da hierarquia, diante de Deus, diante do infinito, nós teríamos que nos reposicionar. Pois não. Ele está perguntando qual seria o papel da figueira externa em relação aos demais centros planetários, se nós considerarmos que Mirna Jade é a sede de operações da hierarquia e que Figueira é uma externalização de Mirna Jade, não num certo sentido. Existe aquilo que é o plano evolutivo e existe aquilo que é a nossa resposta ao plano evolutivo. Então, o que nós assistimos aqui fora foi o que se conseguiu materializar do plano. Isso não é a totalidade do plano. Então, nós vamos reconhecer o papel de Figueira em relação aos demais centros planetários na medida que nós formos assumindo o papel de Figueira. Nós estamos num momento em que o planeta ingressa num ciclo que é um ciclo muito importante. É uma situação planetária muito delicada, de emergência na vida planetária. É o momento, ou seja, é uma nova oportunidade de nós estarmos diante da tarefa do plano evolutivo e de nos colocarmos em algum grau nessa tarefa. Por quê? Em Aurora deve manifestar a expressão de Aurora. Em Mirna Jade deve manifestar a expressão de Mirna Jade. Cada um é uma cor do arco-íris. Agora, existe um trabalho de colaboração e a energia de um centro multiplica, dinamiza a cor daquele centro. Então, as cores vão se tornando mais brilhantes, digamos assim, mas não mistura as cores. Trabalho, na superfície da Terra, nós corremos o risco de misturar as coisas. Os centros planetários não se misturam. Os centros planetários trabalham numa unidade e num trabalho de colaboração profundo. Então, na medida que nós assumirmos a tarefa, assim como está acontecendo com a Aurora, como nós sabemos, não? Assim pode acontecer com outros centros. Mas isso não é algo que nós planejamos. Isso é algo que se reconhece na medida e no grau do nosso sim. Se nós dizemos um sim total, a nossa resposta vai ser mais completa. E as hierarquias vão dispor de um material mais completo, porque se damos um sim total, lá as hierarquias organizam esse sim de uma maneira mais ampla. Se o nosso sim é 10%, as hierarquias vão fazer milagre, não com esse nosso 10%. Está claro? Existe uma história do Agni Yoga, para encerrar, que o indivíduo foi no alfaiate. Alfaiate é aquela pessoa que faz ternos, como se diz em castelhano? Isso, pessoa que costura roupas. Isso. Eu não sei, eu não ouvi, então é isso. E o indivíduo foi no alfaiate encomendar o terno. E o alfaiate marcou o dia, preparou o terno, não? Muito bem talhado, o indivíduo recebeu, e quando vestiu, viu que o terno tinha calças curtas.
E ele ficou nervoso com o alfaiate, porque como que ele era capaz de fazer aquilo, fazer um terno com calças curtas? Como que ele ia usar aquele terno de bermudas? E o alfaiate, muito sereno, né, não se alterou, falou, não, eu fiz o terno com a metragem do pano que você me deu. É isso.